Ele é um dos homens versáteis mais famosos de todos os tempos. O homem do Renascimento original. Um artista e inventor cujas ideias excederam o seu próprio tempo. O tanque, o traje de mergulho, o helicóptero. Mas evidências pouco conhecidas vieram à luz e sugerem uma história diferente, um pouco menos revolucionária do que se acredita normalmente. Ele está bem a par do conhecimento de seu tempo e ele desenha a partir desse conhecimento. Será então que este superastro medieval não era, afinal de contas, um homem à frente de seu tempo? Em uma investigação que se aprofunda nos avanços tecnológicos da Europa dos séculos XV e XVI e usa ferramentas modernas para penetrar as camadas deste quadro icônico, nós abrimos os arquivos confidenciais sobre Leonardo da Vinci. Arquivos confidenciais. Leonardo da Vinci. Itália, século XVI. Uma das eras mais importantes para avanços nas artes, engenharia e ciência que o mundo já conheceu. E talvez sua figura mais festejada seja Leonardo da Vinci. No decorrer dos séculos, desde a sua morte, ele se transformou em um símbolo quase supremo do Renascimento italiano. A historiadora do Renascimento, Mônica Zolini, está pesquisando a ascensão de Da Vinci ao mais alto posto entre os grandes artistas italianos. Com o tempo, Leonardo se tornou praticamente um ícone. Por isso existe essa ideia romântica sobre o gênio do Renascimento, e ele incorporou essa ideia. É quase que um tipo de criação de um mito, que representa tudo que é bom no Renascimento. A investigação sobre como Leonardo conseguiu essa condição de adoração começa em 1542 na cidade de Vinci, na Toscana. Leonardo era filho ilegítimo de uma jovem camponesa e um tabelião respeitado. No entanto, apesar de suas origens humildes, Leonardo conseguirá influenciar o pensamento de praticamente todos os caminhos da aprendizagem. Mas foi só muito depois de sua morte que a assombrosa extensão de ideias e disciplinas, às quais Leonardo dedicou seus talentos, se torna nítida. Os cadernos de anotações de Leonardo se tornam acessíveis pela primeira vez no final do século XIX. O estudioso alemão Jean-Paul Richter começa então a transcrever e a traduzir uma grande quantidade de seus cadernos. E com a publicação de seu trabalho no final do século XIX, o conteúdo dos cadernos de Leonardo finalmente se torna disponível e acessível aos eruditos. Estarrecido pelas ideias e pelo espírito inventivo guardados nos cadernos de Leonardo, o público começa a reverenciá-lo como uma espécie de gênio sobrenatural. A percepção de Leonardo muda porque os eruditos percebem que a vasta quantidade de seu conhecimento, a variedade de seus temas e, portanto, a percepção de Leonardo como sábio evolui. Ele começa a ser visto como um homem capaz de quase qualquer coisa. Todavia, especialistas estão descobrindo provas de que algumas ideias nos cadernos de Leonardo podem, afinal de contas, não ter se originado na mente do homem grandioso. O talento precoce de Leonardo, de fato, levou-o a ter contato direto com muitos dos inovadores do Renascimento. No final do século XV, o grande patrocinador artístico Ludovico Sforza se apodera do Ducado de Milão, que era de seu sobrinho. Ele assume então a sede da família em Milão, o Castelo Sforza, e contrata os maiores artistas e engenheiros para decorá-lo. Em 1482, Leonardo é convidado para se juntar ao círculo seleto de Sforza. Ele permanece no castelo durante 17 anos.
Em 1496, Luca Pacioli, o eminente matemático, se muda para a corte de Sforza. Enquanto Luca Pacioli ensinava em Milão, ele fica conhecendo Leonardo. E Leonardo aprende grande parte de sua matemática. Assim, havia uma espécie de relacionamento estudante-pupilo. Em 1499, os franceses invadem a Itália e Sforza é destituído do poder. Agora, sem um patrocinador, Leonardo e Pacioli deixam Milão, mas continuam com seu trabalho em conjunto. O próprio Leonardo ajuda Pacioli. Ele tem o crédito de ter desenhado o poliedro, ou seja, os sólidos que estão em um dos trabalhos mais eminentes de Pacioli, a Divina Proporzione, a proporção divina. O conhecimento matemático que ele absorve enquanto acompanha Pacioli confirma grande parte do trabalho de engenharia através do qual ele ficará famoso mais tarde. E a matemática não é a única área que Leonardo aprende com os outros. Investigações mais aprofundadas parecem descobrir a inspiração para algumas das invenções mais famosas de Leonardo. O traje de Mercúrio, o tanque, as máquinas voadoras. Será que esses projetos futuristas não foram criados por Leonardo da Vinci? O professor Paolo Galuzzi estuda aprofundadamente a herança científica italiana. De Florença, ele está bem localizado para investigar as ligações de Leonardo com outros engenheiros do Renascimento. Se quisermos abordar o verdadeiro Leonardo, o Leonardo histórico, temos que colocá-lo em contexto. No começo do Renascimento, há um florescimento do avanço tecnológico em Siena. Um viveiro de atividade, Siena se transforma em um centro de avanço técnico. Apenas 50 quilômetros separam as cidades. Um novo movimento emerge e tenta combinar tecnologia clássica com o desenvolvimento de aparelhos experimentais. Mariano Taccola está à frente desta nova linhagem de engenheiros. Taccola é um passo muito importante. Seus manuscritos estão cheios de imagens, centenas e centenas de imagens de máquinas. É uma revolução comparada ao que tínhamos antes. As cidades italianas renascentistas estão cheias de estátuas de seus antigos residentes ilustres, mas Taccola surpreendentemente não é assim tão festejado. Apesar disso, 5 volumes sobreviventes deste artista engenheiro pioneiro servem de reconhecimento à sua engenhosidade. E as semelhanças entre os desenhos de Taccola e os cadernos de Leonardo são difíceis de serem ignorados. Existe até uma figura parecida com o homem vitruviano, se bem que mais tosco do que o desenho famoso de Leonardo. E existe prova documental de que Leonardo viu o trabalho de Taccola. Francesco di Giorgio, um outro engenheiro proeminente nascido em Siena, herdou todos os manuscritos de Taccola e baseou parte de seu trabalho neles, aperfeiçoando a qualidade do projeto e de ilustração, exatamente como Leonardo faria mais tarde com o trabalho de Di Giorgio. Com certeza, Leonardo tinha pelo menos um dos manuscritos de Di Giorgio. Um deles sobrevive na biblioteca pessoal de Leonardo e ainda tem as notas pessoais de Leonardo nas margens. Eu encontrei apenas uma prova direta de, vamos chamar de citação de Taccola nos manuscritos de Leonardo. Mas isto já é suficiente para nos fazer imaginar, mais do que imaginar, que Leonardo teve acesso a Taccola. Francesco di Giorgio herdou todos os manuscritos de Taccola e Leonardo possuía um dos manuscritos de Di Giorgio. Então, existe uma transmissão de conhecimento de Taccola para Francesco di Giorgio e para Leonardo. Nos manuscritos de Siena existem imagens de aparelhos para respiração embaixo d'água, muitos deles incrivelmente parecidos com os de Leonardo. Temos registros textuais do início do século XV de tentativas de colocar o homem em condições de ir para baixo da água. O projeto de Leonardo parece ser uma mistura de todos eles. Mas assim como o homem vitruviano, os desenhos de Leonardo têm diferenças características também. É um desenho muito tosco e a gente não entende tanto quanto entende o desenho de Leonardo. Leonardo, então, não inventou a primeira máscara de mergulho, mas ele aprimorou significativamente o protótipo. E não são só as ilustrações de Leonardo que são melhores.
Ele tecnicamente melhorou os mecanismos. Leonardo também entrou na cultura popular como um pioneiro na arte de voar. Supostamente o primeiro a entender os princípios da aviação, Leonardo hoje é respeitado como inventor de inúmeros aparelhos voadores. Do paraquedas, as asas deltas e helicópteros. O historiador Dr. Tobias Capwell veio do condado de Wiltshire, Inglaterra, para investigar a vida de um dos predecessores de Leonardo, Aylmer de Malmesbury. Aylmer era um monge lotado no mosteiro medieval aqui em Malmesbury. Ele provavelmente deve ter nascido entre 980 e 985 d.C. e provavelmente morreu logo depois da invasão normanda em 1066. Sua história aparece em um manuscrito do século XII e revela um feito que desafia a condição de Leonardo como pioneiro nos projetos de voar. No início do século XII, um outro monge de Malmesbury, William, escreveu uma história da Inglaterra, chamada de As Façanhas dos Reis Ingleses, e é nela que Aylmer aparece. Ele era um homem instruído para aqueles tempos e, em sua juventude, aventurou-se em um feito de intrepidez extraordinária. Ele deu um jeito de amarrar asas nas mãos e pés para que conseguisse voar como Dédalo, e, aproveitando então a brisa do topo de uma torre, voou por mais de 200 metros. Mas, agitado pela violência do vento e rodopios do ar, ele caiu, quebrou as duas pernas e ficou coxo para o resto da vida. A parte mais importante desta história, que na verdade é real, é o fato de que o historiador William de Malmesbury, além de ser um de nossos historiadores mais confiáveis, também vem do mesmo lugar que Aylmer. William deve ter falado com pessoas cujos avós ou bisavós tinham visto Aylmer voar sobre Malmesbury. Então é um relato extraordinário e quase que testemunhal. A torre de onde Aylmer se lançou não existe mais. Mas a abadia atual tem mais ou menos a mesma altura. Olhando para baixo a partir do telhado, podemos avaliar o quanto Aylmer foi ousado ao saltar no ar. O local onde se acredita que ele pousou ainda é conhecido dos habitantes locais e é chamado de Alameda de Oliver. Oliver é o nome que Aylmer recebeu erroneamente quando a história foi recontada no século XIV. Segundo William de Malmesbury, Aylmer voou por mais de 200 metros. Isso é mais da metade da altura do edifício Empire State. Traçar a trajetória do voo de Aylmer pela aldeia hoje nos mostra o quanto seu feito foi impressionante. O fato de Aylmer ter caído e quebrado as pernas não pode ser tomado de modo a tornar seu voo mal sucedido. Ele partiu de uma altura de 25 metros e voou por uma distância de mais de 200 metros. É um voo respeitável até para os padrões de asa delta atuais. Ele não trabalhou bem a parte do pouso, mas parece que entendeu muito bem a parte do voo. Mas o fato é que Aylmer não conseguiu estabilizar seu equipamento. Mesmo assim, analisando o relato de William de Malmesbury, fica claro que o próprio Aylmer percebeu o erro. Uma coisa que é bastante interessante sobre o relato histórico é que parece que ele mesmo observou que o motivo de sua aeronave não ser mais estável foi que ele esqueceu de colocar uma cauda nela. Aqui temos então uma pessoa medieval com a imagem de uma aeronave moderna em mente. Então, séculos antes de Leonardo nascer, as pessoas começavam a testar os princípios do voo. Desenhos de máquinas voadoras primitivas atribuídas a engenheiros italianos predatam os rascunhos de Leonardo. Acredita-se que Leonardo tenha adaptado essas ideias para criar seus aparelhos mais complexos. Mas examinando mais de perto, nenhuma das máquinas voadoras de Leonardo é, na verdade, a maravilha da engenharia que deveria ser. Muito se fala sobre Leonardo ser um grande cientista e inventor,
E é claro que os desenhos das máquinas voadoras dele estão entre os mais famosos de seus trabalhos. Mas não podemos cometer o erro de pensar que belos desenhos são a mesma coisa que invenções geniais. Eles com certeza não o são. Nenhuma de suas máquinas voadoras funcionou. Até seus projetos de helicópteros são imperfeitos. O famoso helicóptero de Leonardo provavelmente foi inspirado por um brinquedo voador trazido da China por comerciantes europeus. E, de fato, a ideia provavelmente funcionava como um brinquedo. O que parece que Leonardo não entendeu é que não dá para aumentar a escala das coisas. Se fizermos, então, uma versão gigantesca do brinquedo chinês, ele ainda não vai ser capaz de gerar o tipo de levantamento que seria necessário para erguer um piloto humano. Os avanços de Leonardo no campo do voo não parecem ser nem viáveis nem originais. Podemos dizer que ele copiou e aperfeiçoou aparelhos que já eram conhecidos. Ele não é assim tão extraordinário tentando fazer todas essas coisas. Vários outros engenheiros, que são muito menos conhecidos aos contemporâneos, atualmente também tentaram alcançar resultados parecidos e criaram maquinário semelhante. Ironicamente, desde que seus cadernos vieram à luz, Leonardo tem recebido o crédito de invenções que ele nunca pleiteou. Enquanto isso, os verdadeiros criadores dos projetos encontrados nos cadernos foram desprezados. A imagem de Leonardo como gênio da engenharia, vivendo em um tempo despreparado para suas ideias inovadoras, não pode ser mais sustentada. Acho que seria injusto vê-lo como alguém que está à frente de seu tempo, quando ele mesmo reconhecia que ele devia muito à tradição medieval e à tradição do Renascimento em que ele estava vivendo. E apesar disso, seus próprios contemporâneos anunciavam-no como o homem que poderia mudar a face da arte. O professor Martin Kemp é um renomado especialista mundial que estuda Leonardo e o Renascimento há 40 anos. Eles diziam que Leonardo era, como eles o chamavam no Renascimento, um gênio. Ele é realmente uma figura muito espantosa, ou seja, alguém que pinta a Mona Lisa, que é o quadro mais famoso do mundo, deve ter algo de especial em si. A genialidade artística de Leonardo é reconhecida desde cedo. Ainda menino, ele é mandado para ser aprendiz na oficina do eminente Verrocchio. Verrocchio está entre os artistas versáteis florentinos tradicionais. Era provavelmente a figura mais importante de Florença. Ele ensinou e treinou um grande número de artistas importantes, e era um lugar óbvio para se mandar um jovem. E o talento artístico prodigioso de Leonardo logo se torna evidente. Desde o início, ele claramente é reconhecido como um astro em ascensão. Ele, sem dúvida, era visto como alguém que tinha um grande talento. E em nenhum outro lugar, os dons extraordinários de Leonardo são mais claramente ilustrados do que em seu quadro mais famoso de todos, a Mona Lisa. Desde que foi roubado em 1911 e a imprensa da época tomou conta da história, ele se tornou parte da consciência global. E Leonardo, mais uma vez, foi impelido à notoriedade. Em termos de pintura, a Mona Lisa talvez seja o resumo grandioso do que ele sabia fazer. Pascal Cotte é um engenheiro e inventor que projetou e desenvolveu um sistema pioneiro de imagem eletrônica. Ele criou uma câmera que usa uma técnica multiespectral para ver cada camada na evolução desta pintura extraordinária. A câmera nos dá a possibilidade de ver o esboço de Leonardo. E daí é possível reconstruir a história da pintura. Os quadros renascentistas possuem várias camadas. Eles são feitos camada por camada. E as tecnologias de Pascal Cotte têm potência suficiente para o entendimento do que está na superfície da pintura. E também, através do uso de um infravermelho, podem analisar através da superfície. Pascal conseguiu um acesso raro à Mona Lisa no Louvre, em Paris, e isso permite que ele use sua tecnologia de ponta para investigar a icônica evolução da pintura. Aqui no laboratório de Pascal, na Lumière Technologie, em Paris, estão os resultados dos exames da famosa pintura. Pascal produziu uma réplica da Mona Lisa
que recriou uma reprodução escaneada para explicar como sua tecnologia de ponta funciona. Uma câmera profissional média registra cerca de 20 milhões de pixels e as 3 cores primárias ou extensões de ondas de luz. A câmera de Pascal registra 240 milhões de pixels e 13 extensões de ondas de luz, sendo que 4 delas estão fora do espectro visual. Aqui temos uma amostra de nosso tubo de filtro. Dá para ver um conjunto de 13 filtros. E cada um permite que o sensor veja apenas uma faixa estreita da amplitude da luz. O sensor escaneia a superfície inteira com o primeiro filtro. Quando terminamos, fazemos a varredura novamente com o próximo filtro. O espectro visível para cada um dos 240 milhões de pixels é calculado pela câmera, criando um nível vasto de dados. O resultado do escaneamento de Pascal é uma série complicada de números e gráficos. Inserindo-os de volta no computador usando um software que ele criou especialmente, Pascal consegue recriar virtualmente a Mona Lisa a cada estágio de sua evolução. A tecnologia de Pascal ilustra cientificamente a técnica esmerada e complexa de camadas de Leonardo chamada esfumato. Ele pintou de maneira extraordinária. Ele pegava uma camada, ou seja, uma cobertura feita de óleo, e punha poucos pigmentos nela. Assim se tem uma película muito fina de óleo colorido, e isso é colocado sobre um fundo branco e obtém-se um véu fino de cor. Ele coloca então outro véu de cor por cima, quase como se fosse um vitral, e a luz passa pelo pigmento, bate no fundo branco e volta. A varredura também revela como Leonardo intensifica a cor por saturação. Eles mostram como Leonardo simplesmente não adicionava preto ou uma cor mais escura em seu quadro para representar luz e sombra, mas combinava camada após camada de cor que criam as sombras. Este método envolve tanta habilidade que nunca ninguém conseguiu imitá-lo. É na sua pintura que a verdadeira genialidade de Leonardo é revelada. E embora ele não tenha conseguido ser um inventor inovador como a história o descreveu, a extensão de temas encontrados em seus cadernos revelam a amplidão de seu conhecimento. Os tópicos variam de botânica a astronomia, medicina, até chegar a técnicas de pintura, teoria de cores, teorias de pintura, passando por uma quantidade enorme de temas que quase não são conhecidos, até mesmo para o Renascimento. Temos a ideia de que Leonardo é alguém que recebeu um dom, possivelmente de Deus ou outra pessoa, ou da natureza, que o tornou uma espécie de Deus ou mágico. Embora os historiadores populares sustentem que ele é como eles, quase 500 anos depois de sua morte, é a inteligência artística de Leonardo da Vinci que realmente resistiu à prova do tempo. Versão Marshmallow São Paulo.